Faremos a correção da atividade que abordava conceitos relativos à matriz inversa. A primeira questão. Sejam as matrizes invertíveis A, uma matriz cujos elementos são A e J de ordem 2 por 2, tal que cada elemento A e J é I mais J ao quadrado, e a matriz B, uma matriz de elementos B e J também de ordem 2 por 2, tal que cada elemento B e J ele é 4I menos J. Calcule no item A, eu quero que seja calculado a transposta da inversa de B. Vamos lembrar. Para eu calcular a transposta da inversa de B, eu tenho que ter a matriz B, depois fazer a sua inversa e, por fim, fazer a transposta. Nós não temos nem a matriz B ainda, mas como a questão me deu a sua representação genérica, ela me deu a sua lei de formação, dá para a gente descobrir primeiro quem é a matriz B, para depois fazer a inversa dela. Então, se eu sei que a matriz B tem ordem 2 por 2, então você vai ter a matriz B, uma matriz de elementos B11, B12, B21, B22. Como cada elemento B e J é 4I menos J, eu interpreto 4I menos J como 4 vezes a linha menos a coluna. Desse modo, o elemento B11 é 4 vezes 1 menos 1, porque está na linha 1, coluna 1. 4 vezes 1 dá 4, 4 menos 1 dá 3. Logo, o elemento B11 é 3. O elemento B12, linha 1, coluna 2, é 4 vezes 1 menos 2. 4 vezes 1 dá 4, menos 2 dá 2. O elemento B21, linha 2, coluna 1, é 4 vezes 2 menos 1. 4 vezes 2 dá 8, 8 menos 1 dá 7. E por último, o elemento B22 é 4 vezes 2 menos 2. 4 vezes 2 dá 8, 8 menos 2 dá 6. De maneira que já dá para a gente saber quem é a matriz B. É a matriz de elementos 3, 2, 7 e 6. Só que o que eu quero é a transposta da inversa de B. Então vamos agora determinar a inversa. Vamos chamar a matriz BA-1 de elementos ABCD a inversa de B. Desse modo, então, aplicando a definição de inversa, se eu pego a matriz B vezes a sua inversa, isso dá igual à identidade de ordem 2. Substituir os valores das matrizes e agora vamos fazer produto de matrizes. Bem, primeira linha, primeira coluna. 3 vezes A, 2 vezes C, dá 3A mais 2C. Primeira linha, segunda coluna, 3 vezes D, 3 vezes B, 2 vezes D, então dá 3B mais 2D. Segunda linha, primeira coluna, 7 vezes A, 6 vezes C, então dá 7A mais 6C. E segunda linha, segunda coluna, 7 vezes B, 6 vezes D, dá 7B mais 6D. Isso dá igual à identidade de ordem 2, como a gente pode perceber. Bem, da igualdade de matrizes, a gente vai poder montar um sistema. Então, o primeiro sistema que eu concluo, que eu obtenho, é que 3A mais 2C é igual a 1, 7A mais 6C é igual a 0. E aí eu tenho um segundo sistema, que 3B mais 2D é igual a 1, 7B mais 6D, não, 3B mais 2D é igual a 0 e 7B mais 6D é igual a 1. Bem, tomando o primeiro sistema, eu vou, por exemplo, cancelar o C. Para cancelar o C, eu multiplico a equação de cima por menos 3. Então, vai ficar menos 3 vezes 3A dá menos 9A. Menos 3 vezes 2C dá menos 6C. E menos 3 vezes 1 dá menos 3. Repete a equação de baixo. Cancela menos 6C com mais 6C. 7A menos 9A dá menos 2A. Igual a 0 menos 3, que é menos 3. Logo, A é menos 3 sobre menos 2, que ao trabalhar os sinais, menos e menos dá mais, eu obtenho que o A é 3 sobre 2. Bem, se o A é 3 sobre 2, eu vou pegar, por exemplo, que 7A mais 6C é igual a 0, substituo o A por 3 sobre 2, vai ficar 7 vezes 3 sobre 2, mais 6C igual a 0. 7 vezes 3 dá 21, então 21 sobre 2 mais 6C igual a 0. multiplica tudo por 2, para quê? Para simplificar a fração.
Ao multiplicar tudo por 2, que na verdade eu deixei para multiplicar por último, aqui eu não multipliquei por 2. Aqui eu peguei o 21 sobre 2, joguei para o outro lado com o sinal trocado. Então, 6c é menos 21 sobre 2. Agora sim, eu multipliquei tudo por 2 para cancelar a fração. 2 vezes 6 dá 12c igual. Quando eu peguei a fração e multipliquei por 2, eu cancelo o 2 do numerador com o 2 que eu multipliquei, né? O 2 do denominador, vai sobrar o menos 21. Bem, se 12c é igual a menos 21, então c é menos 21 sobre 12. Simplifica essa fração por 3. Ao simplificar por 3, o c é menos 7 sobre 4. Bem, eu já sei que o a é 3 sobre 2, o c é menos 7 sobre 4. Está faltando o b e o d. Pega então o segundo sistema, 3b mais 2d igual a 0, 7b mais 6d igual a 1. Multiplica a primeira equação por menos 3, vai ficar menos 9b menos 6d igual a 0 e 7b mais 6d igual a 1. Cancela 6d com menos 6d, 7b menos 9b dá menos 2b igual a 1, logo b é menos 1 sobre 2. Se o b é menos 1 sobre 2, pegue, por exemplo, a primeira equação, que está mais simples, 3b mais 2d igual a 0, e substitua o b por menos 1 sobre 2. Então, 3 vezes menos 1 sobre 2 mais 2d igual a 0. 3 vezes menos 1 sobre 2 dá menos 3 sobre 2, mais 2d igual a 0. Eu pego menos 3 sobre 2, jogo para o outro lado com o sinal trocado, então 2d é igual a 3 sobre 2. Ao multiplicar tudo por 2 para cancelar a fração, 2 vezes 2d dá 4d igual a 3, logo d é 3 sobre 4. Bem, então nós sabemos que o A é 3 sobre 2, o B é menos 1 meio, o C é menos 7 quartos, o D é 3 sobre 4. Agora eu posso finalmente montar a inversa da matriz B. A inversa da matriz B tem elementos 3 sobre 2, menos 1 sobre 2, menos 7 sobre 4 e 3 sobre 4. Só que o que a questão pedia não era a inversa da matriz B, pedia a transposta da inversa. Vamos lembrar que a transposta você vai trocar coluna por linha. Então, a primeira coluna da inversa, 3 sobre 2 menos 7 sobre 4, vai para a primeira linha. E a segunda coluna, menos 1 sobre 2 e 3 sobre 4, vai para a segunda linha. Portanto, então, a gente obtém a transposta da inversa de B. O item B, eu quero a inversa de A vezes a matriz B. Vamos lembrar que nós não temos nem a matriz A, nem a sua inversa. Nós já sabemos do item anterior quem é a matriz B, eu posso aproveitar. Mas nós não conhecemos ainda a matriz A nem a inversa dela. Vamos lá então. Como a matriz A ela tem ordem 2 por 2 e cada elemento A e J é I mais J ao quadrado, ou seja, cada A e J é linha mais coluna ao quadrado, a representação genérica da matriz A tem elementos A11, A12, A21 e A22. Então vamos determinar cada elemento. O elemento A11, linha 1, coluna 1. Então eu pego 1 mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1 dá 2. Logo o elemento A11 é 2. O elemento A12, linha 1, coluna 2, vai ser 1 mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, com mais 1 dá 5. Logo o elemento A12 é 5. O elemento A21 é 2 mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 2 dá 3. Logo o elemento A21 é 3. E por último, o elemento A22 é 2 mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, 4 mais 2 dá 6. Portanto, o elemento A22 é 6. Desse modo, então, eis a matriz A matriz de elementos 2, 5, 3 e 6. Falta determinar a inversa dela. Então, vamos chamar a inversa da matriz a matriz ABCD. Desse modo, então, pela definição de inversa, a matriz A vezes a inversa tem que dar a identidade de ordem 2. Então, pega a matriz A vezes a candidata à inversa, dá igual à identidade de ordem 2. Vamos, então, fazer o produto. Lembrando que o produto é linha por coluna. Primeira linha pela primeira coluna.
2 vezes A, 5 vezes C. Então dá 2A mais 5C. Primeira linha, segunda coluna, 2 vezes B, 5 vezes D. Então dá 2B mais 5D. Segunda linha, primeira coluna, 3 vezes A, 6 vezes C. Então dá 3A mais 6C. E por último, segunda linha, segunda coluna, 3 vezes B mais 6 vezes D. Então dá 3B mais 6D. Isso, claro, dá a identidade de ordem 1, de ordem 2, digo. Bem, agora eu posso, através da igualdade de matrizes, montar dois sistemas. Eu tenho o primeiro sistema que 2A mais 5C é igual a 0 e que 3A mais 6C é igual, digo, trocando, né? 2A mais 5C é igual a 1, eu troquei os valores, e 3A mais 6C é igual a 0. Esse é o primeiro sistema. O segundo sistema, 2B mais 5D é igual a 0 e 3B mais 6D é igual a 1. Resolvendo o primeiro sistema, eu vou, para resolver esse primeiro sistema, multiplicar a equação de cima por 3, multiplicar a equação de baixo por menos 2. Então vai ficar, na de cima, 3 vezes 2A dá 6A, 3 vezes 5C dá 15C, 3 vezes 1 dá 3. A de baixo por menos 2. Menos 2 vezes 3A dá menos 6A. Menos 2 vezes 6C dá menos 12C. E menos 2 vezes 0 dá 0. Bem, cancela 6A com menos 6A. 15C menos 12C dá 3C, igual a 3 mais 0, que é 3. Logo, C é 3 dividido para 3, que é 1. Está aí, então, o valor de C. Se o C é 1, eu posso pegar a equação 3A mais 6C igual a 0 e descobrir o valor de A. Como C é 1, 3A mais 6 vezes 1 é igual a 0. Então, 3A mais 6 igual a 0. Logo, 3A é menos 6. Portanto, A é menos 6 dividido para 3, que é menos 2. Bem, para descobrir o valor de B e de D, pega agora o segundo sistema. 2B mais 5D igual a 0. 3B mais 6D igual a 1. Novamente, multiplico de cima por 3, a equação de cima por 3, a equação de baixo por menos 2. Vai ficar 6B mais 15D igual a 0, menos 6B menos 12D igual a menos 2. Cancela 6B com menos 6B, 15D menos 12D dá 3D igual a 0 menos 2, que é menos 2. Se 3D é menos 2, então D é menos 2 sobre 3. Sendo D igual a menos 2 sobre 3, vamos então pegar a equação 3B mais 6D igual a 1, substituir o D por menos 2 sobre 3 e vamos resolver. Então 3B mais 6 vezes menos 2 sobre 3 igual a 1. Bem, 6 vezes 2 dá 12, 12 dividido para 3 dá 4, mais com menos dá menos. Então, 3B menos 4 igual a 1. Logo, 3B é 1 mais 4, que é 5. Se o 3B é 5, então o B é 5 sobre 3. Bem, desse modo, então, já sabemos que o A é menos 2, o B é 5 sobre 3, o C é 1 e o D é menos 2 sobre 3. De maneira que a inversa da matriz A é a matriz de elementos menos 2, 5 terços, 1 e menos 2 terços. Bem, para que eu quero a inversa da A? Porque o item B pediu a inversa da A vezes AB. Lá do item A, nós já havíamos montado a matriz B, que é a matriz de elementos 3, 2, 7, 6. Então, se eu quero A vezes a matriz B, eu pego então a matriz A, multiplico pela matriz B. Vamos lá então fazer linha por coluna. Primeira linha com a primeira coluna. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. 5 sobre 3 vezes 7. 5 vezes 7 dá 35 sobre 3. Então, aqui vai ficar menos 6 mais 35 sobre 3. Primeira linha com a segunda coluna. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. 5 sobre 3 vezes 6. 5 vezes 6 dá 30, dividido para 3 dá 10. Então, vai ficar menos 4 mais 10. Segunda linha com a primeira coluna. 1 vezes 3 dá 3, menos 2 sobre 3 vezes 7. Menos 2 vezes 7 dá menos 14. Então, vai ficar 3 menos 14 sobre 7. E, por último, segunda linha, segunda coluna. 1 vezes 2 dá 2.
menos 2 sobre 3 vezes 6. Eu vou pegar 2 vezes 6 dá 12, dividido para 3 dá 4. Então aqui eu tenho 2 menos 4. Bem, eu vou igualar os denominadores nessas frações aí que estão de denominador diferente. Por exemplo, menos 6 mais 35 sobre 3, esse menos 6 eu escrevo como sendo menos 18 sobre 3, para igualar os denominadores. Mais 35 sobre 3. Por enquanto, eu vou repetir o menos 4 mais 10. O 3 eu vou escrever como sendo 9 sobre 3 menos o 14 sobre 3. E também, por enquanto, eu vou repetir o 2 menos 4. Agora vamos resolver. Se eu pegar aí 35 menos 18 dá 17 sobre 3. 10 menos 4 dá 6. 9 menos 14 dá menos 5 sobre 3. 2 menos 4 dá menos 2. O item C ele vai pedir a transposta da inversa de A vezes a inversa de B. Então, novamente, a gente vai ter que multiplicar a inversa de A pela inversa de B e, por último, calcular a transposta. Nós já sabemos dos itens anteriores quem é a inversa de A, quem é a inversa de B. Então, basta agora a gente multiplicar e, por último, fazer a transposta. Fazendo o produto aí da inversa da A pela inversa da B, vamos fazer aí linha por coluna. Então, você vai pegar a primeira linha com a primeira coluna. Você pega 2 vezes 3 sobre 2 e 5 terços vezes menos 7 sobre 4. Esse 2 vezes 3 sobre 2, eu corto 2 com 2, vai sobrar menos 3. Só que eu vou então colocar isso só mais na frente. Por enquanto eu vou começar a repetir tudo. Quando eu pego a primeira linha com a segunda coluna, eu faço menos 2 vezes menos 1 sobre 2, mais 5 sobre 3 vezes 3 sobre 4. Estou repetindo aí o que eu estou falando para poder tentar entender melhor, já que tem fração complica mais. A segunda linha com a primeira coluna, 1 vezes 3 sobre 2, e aí você pega o menos 3 multiplicado pelo menos 7 sobre 4. Logo em seguida, segunda linha com segunda coluna, 1 vez menos 1 meio, aí pega o menos 2 sobre 3 vezes 3 sobre 4. Vamos então agora resolver, né? Bem, menos 2 multiplicado por 3 sobre 2 dá para cortar os 2 e sobrar apenas o menos 3. Além disso, mais com menos dá menos. 5 vezes 7 dá 35, 3 vezes 4 dá 12. Então ficou menos 35 sobre 12. Menos 2 multiplicado por 1 meio, menos e menos dá mais, corto o 2 com o 2, vai sobrar apenas 1. Mais, corto o 3 com o 3, sobrou 5 sobre 4. Em seguida, 1 vezes 3 sobre 2 dá 3 sobre 2. Menos e menos dá mais. 2 vezes 7 vai dar 14, sobre 3 vezes 4 dá 12. Seria 14 sobre 12, que ao simplificar por 2, então nós temos 7 sobre 6. 1 vez menos 1 meio dá menos 1 meio, menos, corto 3 com 3, sobraria 2 sobre 4. Só que esse 2 sobre 4 eu simplifico por 2, fica menos 1 meio também. Vamos então agora juntar as frações. Esse menos 3, para eu poder igualar os denominadores, eu vou escrever como sendo menos 36 sobre 12. Menos o 35 sobre 12. Esse 1, para igualar os denominadores, eu escrevo como sendo 4 sobre 4 mais 5 sobre 4. O 3 sobre 2, para também igualar os denominadores, eu vou escrever como sendo 9 sobre 6 mais 7 sobre 6. E o menos 1 meio só repete porque já está igualado os denominadores. Continuando então, vamos agora juntar os que derem para juntar. Menos 36 com menos 35, isso aí vai dar menos 71 sobre 12. 4 mais 5 dá 9 sobre 4. 9 mais 7 dá 16 sobre 6, que ao simplificar por 2 fica 8 terços. Menos 1 meio dá menos 2 sobre 2, que é menos 1. Dessa forma, então, a gente encontrou a inversa da A vezes a inversa da B. Só que a questão vai um pouco mais longe. Ela quer a transposta da inversa da A vezes a inversa da B. Lembrando que a transposta eu vou trocar coluna por linha. Eu pego a primeira coluna, menos 71 sobre 12 e 8 terços, coloco na primeira linha. Pego a segunda coluna, 9 sobre 4 e menos 1, coloco na segunda linha. Então aí está a transposta
da inversa da A vezes a inversa da B. A segunda questão. Observe a maneira de resolver, sem conhecer seus elementos, a equação matricial A vezes x igual a B, sendo A e B matrizes quadradas de ordem n e invertíveis. Bem, multiplicando a inversa da A em ambos os lados da igualdade pela esquerda, nós temos, você tinha A vezes x igual a B, você quer isolar a matriz x. Para isolar a matriz x, então, você vai multiplicar pelo lado esquerdo, já que a matriz A está do lado esquerdo do x, pela inversa da A. Exatamente para poder cancelar a matriz A e tirar ela aí de perto. Então, ficaria a inversa da A vezes x igual a inversa da A vezes B. Lembrando que a inversa da A vezes A dá a identidade, então a identidade vezes x é a inversa da A vezes B. Bem, a identidade é elemento neutro, então a gente percebe que, cancelando a identidade, que é elemento neutro, eu chego à solução da equação matricial de que x é a inversa da A vezes a matriz B. Bem, adotando esse procedimento, portanto, a solução da equação matricial A vezes x igual a B é x é igual à inversa da A vezes B. Agora resolva as equações seguintes matriciais. O item A eu tenho x vezes A vezes B igual a matriz B. Como a gente tem que cancelar quem está atrapalhando o x para poder isolá-lo, a gente pode perceber que quem está multiplicando o x está do nosso lado direito. Então, se está do lado direito, eu vou começar multiplicando o lado direito, então, aí das equações pela inversa de B. Para isso, então, eu vou dizer que A menos 1 e B a menos 1 são as inversas de A e de B. Então, como eu disse, começa multiplicando pelo lado direito pela inversa de B. Vamos lembrar que B vezes a inversa de B dá a identidade de ordem n. Agora vamos lembrar que A vezes a identidade de ordem n dá só a matriz A. Então vai ficar x vezes A igual à identidade. E aí, por último, é só a gente multiplicar ainda do lado direito, agora pela inversa de A. Então, x vezes A vezes a inversa de A dá a identidade vezes a inversa de A. Bem, A vezes a inversa de A vai lhe dar a identidade, e a identidade multiplicada pela inversa de A dá a inversa de A, porque a identidade ela é elemento neutro, como já falei. E aí, lembrando ainda, como eu falei agora há pouco, que a identidade é elemento neutro, x vezes a identidade dá a matriz x igual à inversa de A. Portanto, a solução dessa equação matricial é x igual à inversa de A. AB, A vezes B vezes x é igual à identidade. Observem que as matrizes A e B, elas estão do lado esquerdo do x. Então, agora eu tenho que multiplicar pelo lado esquerdo. Considerando aí as inversas de A e de B, eu começo multiplicando pelo lado esquerdo pela inversa de A. Então, a inversa de A vezes B vezes x dá a inversa de A vezes a identidade. A inversa de A vezes A dá a identidade, vezes B vezes x, dá igual a inversa de A vezes a identidade, dá a inversa de A. Como a identidade é elemento neutro, eu posso cancelar ela nessa última linha, vai ficar B vezes x igual a inversa de A. E agora, então, a gente já sabe, multiplica do lado esquerdo pela inversa de B. Então, multiplicando do lado esquerdo pela inversa de B, a inversa de B vezes B dá a identidade, vezes x, isso é igual à inversa de B vezes a inversa de A. Bem, a identidade vezes x dá x, então a gente chega na solução da equação matricial de que x é a inversa de B vezes a inversa de A. A C, A ao quadrado vezes x é igual a A vezes B. Primeiro vamos lembrar de que A ao quadrado é A vezes A e vamos considerar a inversa de A como sendo A menos 1. Desse modo, então, já que A ao quadrado é A vezes A, então eu tenho que A vezes x é igual a A vezes B. Vamos multiplicar do lado esquerdo pela inversa de A, porque observem que o A está do lado esquerdo do x. Ao multiplicar do lado esquerdo pela inversa de A, vamos lembrar que a inversa de A vezes A dá a identidade. Então fica a identidade vezes A vezes x é igual a identidade vezes B. Como a identidade é elemento neutro do produto, a gente pode cancelar a identidade
sobrou que A vezes X é igual a B. Multiplica agora de novo do lado esquerdo pela inversa de A. E aí vamos lembrar que a inversa de A vezes A da identidade, vezes X, é igual à inversa de A vezes B. Cancelando a identidade, que é elemento neutro, a gente chega na solução da equação matricial de que X é a inversa de A vezes B. Terceira questão. Calcular a inversa da matriz M. Onde essa matriz M é uma matriz diagonal, com todos os elementos da diagonal principal iguais a 6, chamada de matriz escalar, de elementos 600, 060, 006. Vamos lá então. Vamos chamar de A-1 a inversa da matriz, na verdade de M a menos 1, a inversa da matriz M. Bem, como aqui se trata de uma matriz de ordem 3, a sua inversa tem que ter ordem 3 também. Então, os elementos A, B, C, D, F, G, H, I. Bem, pela definição de inversa, a matriz M vezes a sua inversa dá a identidade de ordem 3. Então, você vai pegar a matriz M, multiplicar pela inversa dela, dá a identidade de ordem 3. Bem, o que a gente pode fazer agora? Eu vou, então, fazer o produto linha por coluna. Ao fazer o produto linha por coluna, vamos observar o seguinte. A primeira linha, o único elemento que não é nulo é o 6. Então, na hora que você fizer a primeira linha pelas colunas, a única coisa que não vai zerar é 6 vezes A, 6 vezes B e 6 vezes C. Então, aqui a primeira linha vai ficar 6A, 6B, 6C. Quando eu pego a segunda linha pelas colunas, o único elemento que não é zero é o 6 também. Então, que é o elemento do meio. Então, na hora que eu pego a segunda linha por cada coluna, só não vai zerar 6 vezes D, 6 vezes E e 6 vezes F. Experimentem aí, porque se você fizesse, por exemplo, 0 vezes A dá 0, 6 vezes D dá 6D, 0 vezes G dá 0. Ou seja, só o 6D que não zera. Quando eu pegar a terceira linha pelas colunas, o único elemento que não vai zerar é o 6H, o 6G, antes, na primeira coluna, o 6H e o 6I. Isso, claro, igual à identidade de ordem 3. Bem, se a gente quiser um a um encontrar os elementos, encontrar o A, o B, o C, até chegar no I, dá para encontrar tranquilamente. Só que se vocês observarem, dá para a gente saber a inversa de maneira mais rápida aqui. Como o 6 está multiplicando todos os elementos dessa matriz, eu posso colocá-lo em evidência. Então, 6 vezes a matriz inversa A, B, C, D, E, F, G, H, I dá a identidade. Como o 6 está multiplicando a inversa, eu posso passar ele para o outro lado dividindo. Passar para o outro lado dividindo é equivalente a passar como sendo um sexto. Um sexto não é dividindo por 6? Então, você tem que a inversa da matriz M, que é a matriz A, B, C, D, F, G, H, I, ela é um sexto vezes a identidade de ordem 3. Então, agora é só você lembrar que, para multiplicar um número por uma matriz, multiplica esse número por todos os elementos da matriz. Observe que eu multipliquei todo mundo por um sexto. Ao multiplicar todo mundo por um sexto vezes 1 dá um sexto, e um sexto vezes 0 dá 0. Portanto, então, a gente obtém que a inversa da matriz M é essa matriz de elementos 1/6 na diagonal principal e 0 fora da diagonal principal. Bem, vejam que eu fiz essa estratégia de resolução de maneira mais direta, onde eu não precisei calcular separadamente cada elemento. Eu só pude utilizar essa estratégia mais direta, como eu falei agora há pouco, porque se tratava de uma matriz que ela era diagonal. Além dela ser uma matriz diagonal, ela é chamada de matriz escalar. Outro caso, eu teria que calcular letra por letra. Quem é o A, quem é o B, quem é o C, quem é o D, até quem é o I. Se por acaso alguém quiser calcular letra por letra, pode ficar à vontade que dá para fazer do mesmo jeito também, calculando item a item, chega ao mesmo resultado. Bem, com isso a gente finaliza aqui a correção dessa atividade, onde nós abordamos conceitos de matriz inversa.